Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, onde faremos a leitura dos versículos 12 a 17. Mateus 4, dos versículos 12 a 17, acompanha a leitura da palavra de Deus. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nesta noite, amados irmãos, nós vamos falar sobre o evangelho do reino dos céus. Nós estamos vivendo num contexto muito confrontador, desafiador, que nos limita, que nos impõe a um isolamento, e nós temos presenciado no nosso contexto muitas informações que nos chegam de suicídio, de pessoas vivendo crises de síndrome do pânico, de crises de ansiedade severa, pessoas vivendo uma depressão profunda, problemas da alma, problemas do coração, problemas emocionais diversos. E nós temos, a ansiedade, conhecida como a doença do século, a ansiedade e a depressão, as mazelas da vida. E nós temos experimentado e vivenciado, na verdade, nesse contexto, esses grandes desafios ao ministério, onde nós somos levados a aconselhar pessoas que estão vivendo essas crises. Mas como tratarmos crises emocionais, de ansiedade, de depressão e problemas diversos? Será que há resposta no evangelho do reino a essas crises diversas que a humanidade vem sofrendo ao longo de séculos? O texto que nós lemos, amados irmãos, nos traz, dentro do Evangelho segundo Mateus, informações importantes sobre como nós podemos, à luz do Evangelho da graça, à luz do Evangelho do reino, tratarmos destas questões. O texto que nós lemos, amados irmãos, o pano de fundo dele está no profeta Isaías. E no profeta Isaías nós temos o povo de Israel vivendo exatamente essas situações de adversidade. Por causa das suas rejeições a Deus, por causa das suas escolhas erradas que fizeram, eles passaram a viver crises emocionais, vivenciaram problemas até de fome, eram oprimidos, famintos, como nos retrata o texto no capítulo 8 de Isaías, no versículo 22, a palavra de Deus diz que aquele povo estava grandemente angustiado e faminto por causa dos recursos apropriados. Eles conhecem a agonia e escuridão, a sombra da angústia, e eles serão lançados para a densa escuridão. E aí nós vemos, por causa das escolhas do povo de Israel, as consequências que foram impostas a eles por parte de Deus. Passaram a vivenciar crises emocionais, problemas do coração, problemas da alma, passaram a viver a fome, oprimidos por um império que impunha leis pesadas, impostos pesados sobre eles. Havia a consequência da angústia, e a ideia aqui da angústia pode ser entendida no texto hebraico como medo, A angústia é resultado do medo, Daí vem a questão que nós podemos aplicar na questão da síndrome do pânico. A consequência da escuridão e sombra de ansiedades, ou seja, problemas
diversos enfrentados pelo povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que em Isaías a passagem tem a ver com a crise sírio-efraimita, na qual o reino do norte, Efraim, Israel e a Síria ameaçavam ajudar. E nesse contexto nós vemos a palavra de Deus direcionada à tribo de Judá, ao povo de Deus, anunciando a vinda do Emanuel, a vinda do menino que traria grande salvação, que traria consolo àqueles que choravam, àqueles que choram. Esse menino é aquele consolador que viria para trazer consolo, restauração, transformação, libertação aos cativos, quebrar as algemas, promover grande transformação. E nesse pano de fundo, amados irmãos, Jesus, ele sai de Nazaré e então ele vai à região de Cafarnaum, diz a palavra de Deus que ele foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, ou seja, para cumprir aquilo que havia sido anunciado 700 e poucos anos a respeito dele, o grande libertador. E nele nós temos a mensagem redentora, e nele nós temos a mensagem do Evangelho, a boa notícia a toda a humanidade, com todas as suas mazelas. E aqui, amados irmãos, a palavra de esperança que foi anunciada lá no profeta Isaías, também é a palavra de esperança anunciada aqui pelo próprio Cristo Jesus, quando ele passa a pregar na região da Galileia, uma região situada num contexto de grande trevas, num contexto geográfico que vivenciava exatamente as mesmas coisas que o povo de Israel, 700 e poucos anos, vivenciaram. E é nesse contexto de densas trevas, de escuridão, que Jesus passa a anunciar o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E é isso que nós vamos meditar então, amados irmãos, nas palavras de Jesus, onde ele anuncia o evangelho do reino dos céus, e ele aqui nos ensina nessas palavras algumas verdades essenciais, fundamentais, sobre como nós podemos resolver essas crises, as adversidades da vida, as ansiedades, e encontrarmos cura e restauração ao nosso coração ferido. Jesus, nessa região doentia, nessa região de trevas, nessa região de desesperança, a sua luz brilha intensamente e então ele resplandece, trazendo grande consolo, salvação, redenção a esse povo caído, esse povo que vivia oprimido. E aqui nós aprendemos, nesse contexto de densas trevas, de escuridão e sombra da morte, que o evangelho, amados irmãos, do reino de Deus, do reino dos céus, nos ensina uma primeira verdade fundamental, que nós devemos caminhar por ela para alcançarmos então a libertação, alcançarmos a cura. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos apresenta o nosso estado de falência espiritual diante de Deus. Se em primeiro lugar nós não entendemos o nosso estado diante de Deus de falência espiritual diante de Deus, nós não entenderemos o evangelho do reino. E Jesus, ele apresenta exatamente essa primeira mensagem, antes de falar sobre o arrependimento, e antes de falar sobre o reino de Deus, o pano de fundo, é exatamente esse contexto do profeta Isaías, do grande sofrimento que o povo de Deus estava sofrendo por suas escolhas erradas. Aqui nesse texto nós vemos o caminho que o povo de Deus havia trilhado, como eles haviam desenvolvido nesse contexto o pecado em seus corações.
Então nós temos aqui, amados irmãos, no capítulo 8 do profeta Isaías, ele apresenta algumas acusações de Deus contra o seu povo. E a primeira acusação é que o Israel havia rejeitado o Senhor. A segunda acusação é que Israel havia rejeitado a lei e o testemunho do Senhor. E a terceira acusação é que o povo de Israel havia se envolvido em ocultismo. E todas essas escolhas levaram o povo de Israel a vivenciarem essas grandes crises em sua vida, as consequências de suas escolhas: angústia, opressão, fome, medo, ansiedade por causa do ocultismo, a opressão por causa do ocultismo em que eles se envolveram. Eles passaram a trilhar um caminho de trevas, a um caminho de abandono à pessoa de Deus, e passaram, consequentemente, a experimentar as mazelas de uma vida afastada de Deus. Logo, amados irmãos, nós aprendemos aqui que ao nos afastarmos da pessoa de Deus, nós passamos a viver grandes consequências em nossas vidas. Deus criou o homem em perfeição, Deus criou a mulher em perfeição, conforme a sua imagem e semelhança, para refletir a sua glória na terra. O propósito pelo qual Deus criou o homem foi para adorá-lo. Em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos mostra o declínio, o estado do ser humano. Não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A uma se fizeram inúteis. Enquanto nós temos no nosso contexto músicas gospels que clamam, que cantam uma valorização do ser humano, dizendo que o ser humano é precioso, mais raro como ouro puro de Ofir, o evangelho da graça, ele nos aponta a nossa falência espiritual. Ele nos aponta que nós não somos inocentes, que nós não somos bons, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A palavra de Deus nos mostra que em Romanos, nós fomos extraviados, nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus, mas nós nos extraviamos desse propósito e passamos a adorar criaturas, falsos deuses. O próprio texto da palavra de Deus, e João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos entender a nossa total depravação e a nossa total insuficiência diante de Deus. No livro do Evangelho segundo Mateus, Jesus mostra exatamente a falência da humanidade diante de Deus. Na religiosidade, não há possibilidade do homem se voltar para Deus, porque ele está falido espiritualmente, morto em seus pecados. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Nós, sem Deus, somos sepulcros caiados, mortos. E é interessante que Jesus usa uma expressão aplicada no teatro, daqueles atores que usavam máscaras, e ele apropria esse contexto e aplica nos religiosos, dizendo: hipócritas, vocês usam máscaras, vocês encenam, vocês são atores, mas na verdade vida vocês não têm diante de Deus. O Evangelho, amados irmãos do reino, nos ensina a falência, a nossa falência espiritual, e a humanidade, ela sofre, ela chora, ela geme, e a terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. E logo, para nós enfrentarmos toda a crise, toda a mazela da humanidade, é necessário nós, em primeiro lugar, conhecermos a nós mesmos, o quanto nós somos maus, egoístas, soberbos, mais voltado para os prazeres do que para Deus. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre os últimos dias, ele caracteriza os homens dos últimos dias como uns homens maus, mais amantes dos prazeres, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes.
que nós aprendemos com isso, amados? É que o evangelho do reino de Deus, ele apresenta em primeiro lugar o amargo da nossa vida diante de Deus. A maldade do nosso coração, a falência espiritual das nossas vidas. Quando um jovem religioso foi conversar com Jesus, perguntando acerca da salvação, Jesus menciona os mandamentos e ele, como um fariseu, um homem religioso, afirmou que tudo aquilo ele estava cumprindo desde a sua juventude, desde a sua infância. E aí Jesus diz, olha, falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, reparta aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus então desmonta um conceito que ele tinha, aquele homem tinha, da salvação meritória pela obediência à lei e pela salvação pela prática de boas obras. Aquele homem sai muito triste. E os discípulos também entram em crise e perguntam, sendo assim, quem poderá ser salvo? Dentro desse contexto de salvação meritória, Jesus ele responde, o impossível ao homem. É impossível ao homem, pela prática religiosa da obediência à lei e por prática de boas obras, se salvar e resolver a sua falência espiritual diante de Deus. Mas Jesus ele aponta para si mesmo dizendo, os impossíveis aos homens, é possível para Deus. É possível para Deus reverter esse quadro de falência espiritual, de incapacidade de salvação humana, porque Jesus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e verdade, e se manifestou, e como lá no profeta Isaías, apontou para frente, dizendo que o menino nasceria de uma virgem, e em Mateus capítulo 1, versículo 23, diz, eis que a virgem conceberá. A virgem concebeu e deu luz a um menino, e será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, na região de densas trevas, de escuridão, de sombras, de falência espiritual. Jesus resplandeceu a sua luz para trazer grande salvação. E a você eu lhe apresento a solução da sua vida nesta noite. É Jesus Cristo. Cristo resplandeceu a sua luz para dissipar as trevas. Esse é o anúncio do Evangelho. Ele nos mostra a nossa falência espiritual e mostra a grande luz do Redentor Jesus Cristo. E nós só encontraremos luz aos nossos corações perdidos em Cristo Jesus. Logo, amado, você que nos acompanha nesta noite, entenda a falência espiritual da sua vida e a necessidade que você tem de receber a Cristo para que a luz dele resplandeça na escuridão, nas trevas do seu coração, que o leva à depressão, que o leva à ansiedade, que o leva ao medo da morte, que o leva ao medo da vida, que o leva ao medo de todas as coisas, que o leva ao desespero. Jesus diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no Evangelho do Reino é sobre a falência espiritual da vida da humanidade sem Deus. E a solução é o menino que nasceu e resplandeceu a sua luz, e passou a pregar e a dizer, arrependei-vos. Amados irmãos, o que nós precisamos perguntar a nós, que nós devemos fazer, para entendermos a necessidade da falência espiritual, é nós nos examinarmos em que nós temos desprezado a Deus. É nos examinarmos de que forma nós temos rejeitado a lei e o testemunho do Senhor, e de que forma nós temos nos envolvido com falsos deuses e não o Senhor. E aí entra a questão do contentamento. Por isso que a humanidade não vive contente,
porque o seu contentamento não é o Senhor. Quando o nosso contentamento é o Senhor, nós vivemos como o apóstolo Paulo, que estava no cárcere, privado, isolado, sem o direito de ir e vir, sem contato com as pessoas, algemado, na verdade, junto à guarda pretoriana, privado dos seus, privado de ir e cumprir projetos. Mas no contexto de privação, de isolamento, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que ele diz isso? Porque ele experimentou essa grande luz redentora em sua vida, Cristo Jesus, e você também pode experimentar. Mas a palavra de Deus nos ensina, amados irmãos, além da nossa falência espiritual, Jesus nos ensina aqui algo extremamente fundamental para nós termos a cura em nosso coração, porque a razão de todos os males na vida é exatamente uma vida distorcida de Deus. E o Senhor nos ensina que o evangelho do reino é a chamada ao arrependimento àqueles que estão falidos espiritualmente. O reino de Deus é a chamada ao arrependimento àqueles que estão falidos espiritualmente. Amados irmãos, o que é o arrependimento requerido aqui por Jesus quando ele anuncia arrependei-vos? Quando nós observamos o povo de Israel no contexto de Isaías, o pano de fundo do capítulo 4, nós vemos que o povo havia rejeitado o Senhor, rejeitado a lei e o testemunho do Senhor, e havia se envolvido em ocultismo, em idolatria. E aí vieram as consequências, a pobreza, a fome, a ansiedade, a angústia, o medo. Porque eles se desviaram do caminho do Senhor, se afastaram de Deus. E quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós vemos exatamente o povo, considerado o povo de Deus, o povo de Israel, rejeitando a pessoa de Cristo Jesus. Ele pregava, ele curava, ele expulsava demônios, e os religiosos o chamavam de principal do Beelzebu. Rejeitando o messianato de Jesus Cristo, pegavam em pedras para matá-lo, confrontavam os seus ensinamentos, rejeitavam a sua lei, rejeitavam os seus ensinamentos. Jesus passava por todas as cidades e povoados, pregando, ensinando e curando. Ele é a grande solução da humanidade. Mas muitas pessoas, no contexto dele, rejeitavam a pessoa dele, rejeitavam os seus ensinamentos. Como lá no Antigo Testamento, o povo que jazia em trevas continuava vivendo essas grandes trevas em sua vida. Mas nesse contexto, amados irmãos, Jesus resplandeceu a sua luz. E as pessoas passaram a aceitá-lo e a experimentar uma grande transformação em sua vida. E aí, dentro do Evangelho de Mateus, nós entendemos que o arrependimento significa voltar-se para Deus. Porque num contexto de rejeição de Deus, no contexto de rejeição de lei e testemunho, Jesus ele se apresenta na região de Cafarnaum, de Zebulon, Naftali, uma região de trevas, uma região de escuridão, refletindo a condição, não aquela região que era maldita, maldito eram aquelas pessoas, as pessoas que eram malditas, falidas espiritualmente. E então ele se revela e passa a pregar e a chamar o povo a voltar-se para Deus em arrependimento. Abandonar aqueles maus caminhos, abandonar o caminho de pecado, abandonar as escolhas erradas que faziam para se render ao Senhor através da pessoa de Cristo. E é interessante que Jesus ele vai à região da Galileia e ele chama os 2
discípulos, e então eles têm uma grande transformação em suas vidas, eles deixam tudo imediatamente. E nisso nós aprendemos que a chamada do Evangelho deve ser atendida prontamente, imediatamente em nossas vidas. E quando Cristo faz daquelas pessoas, dos seus discípulos, ele passa a ensiná-los. As bem-aventuranças, elas dizem respeito ao caráter dos discípulos de Deus, aqueles que estão aptos a receber o ensinamento, a ética do reino de Deus. E após as bem-aventuranças, Jesus diz: ouviste o que foi dito diversas vezes no Sermão do Monte, ele traz essa expressão apontando para o Antigo Testamento. Ouviste o que foi dito? E aí ele diz: eu, porém, vos digo. É a ética do reino. Àqueles que foram transformados, àqueles que se voltaram para Deus, àqueles que se arrependeram, que se renderam ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, e experimentaram grande salvação. Um dos melhores livros que eu li foi o livro Sociedade Sem Pecado, de John MacArthur, onde ele faz uma leitura do nosso contexto e mostra que, na verdade, o pecado no nosso contexto, ele foi psicologizado. Ele é tratado como doença. A ansiedade é tratada como doença. E Jesus mostra que, na verdade, a ansiedade é uma distorção de Deus, é um mau comportamento diante de Deus, de escolhas erradas diante de Deus, de um coração voltado para longe de Deus. Porque ele mostra que aonde estão os teus tesouros, aí estará o teu coração. E ele diz que nós não podemos servir aos dois senhores, e logo após ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Logo, a ansiedade, que é reconhecida como a doença do século, ela é tratada dentro do Evangelho pela transformação de vida através de Cristo Jesus, do Evangelho. Quando nós nos entregamos e colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, e nos esvaziamos de nós mesmos, e nos enchemos da pessoa de Cristo, dos valores do reino de Deus, mais nós nos desprendemos desse mundo, e mais nós, cheios de Cristo, seremos e viveremos um contentamento. O Evangelho do Reino nos ensina o arrependimento. O reverendo Hernando Dias Lopes, pregador que eu ouço muito, um grande pregador da igreja presbiteriana do Brasil, do mundo, usado por Deus, ele conta numa das suas pregações uma experiência evangelística que ele teve com um militar. E ele, com medo, ele disse que encurtou a conversa apresentando 3 verdades àquela pessoa, dizendo o seguinte: você é um pecador, Jesus Cristo é o Salvador, e se você não se converter, você vai para o inferno. E ele disse: tchau, vou embora. E deu as costas e foi embora. E aquela pessoa se converteu, passou pela falência espiritual, passou pela salvação em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Redentor, Ele é a luz que resplandeceu na terra e trouxe grande salvação. E nós precisamos tomar uma atitude, uma decisão de aceitá-lo e não de rejeitá-lo em nossas vidas. Como resolver o problema? Voltando-se para Deus através da pessoa de Jesus, aceitando a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e nos sujeitando à lei de Cristo, à ética do reino, sobre como nós devemos viver, para sermos contentes e vivermos de acordo com a vontade de Deus e satisfeitos, sem a necessidade de nos enchermos com as coisas desse mundo. Jesus nos ensina quando na tentação, quando ele viu a glória do mundo, quando Satanás o tentou olhando, mostrando a glória do mundo.
Eva, quando ela viu a árvore como árvore agradável aos olhos, a cobiça veio ao seu coração, e Jesus foi levado a essa tentação, mas ele resistiu à tentação, expondo a palavra de Deus: não tentarás o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não nos prostremos diante de falsos deuses, mas que nós nos prostremos diante do Redentor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, nos dobrando diante dele, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Não chamemos o pecado de doença, e nem tampouco, amados irmãos, nos coloquemos como vítimas do sistema, da sociedade, quando nós somos os culpados e precisamos de arrependimento, de confissão de pecados. Lá em Tiago, a palavra de Deus nos ensina a recebermos cura através da confissão. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muitas enfermidades do coração, elas vêm por causa do pecado. Pecados não confessados. Vivemos, amados irmãos, como os fariseus, com máscaras no rosto, transparecendo uma religiosidade, orando em pé nas praças para sermos vistos, dando esmola para sermos vistos, levando o dízimo para sermos vistos, sempre encenando uma vida religiosa e espiritual, quando nós estamos, na verdade, representando uma espiritualidade e o nosso coração está afastado. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz: este povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está afastado. E eu te pergunto, amado irmão, amada irmã, aonde está o seu coração nesta noite? Em Deus? Ou precisando de um conserto, de se voltar para Deus? Nós aprendemos aqui, amados irmãos, que o arrependimento é a volta para Deus. Então nós precisamos nos arrepender. Mas há outro terceiro ensinamento acerca do reino de Deus. É que o reino de Deus, ele é inaugurado na pessoa de Cristo, e é a razão do arrependimento, de nós nos rendermos ao Senhor. Em Isaías 8, de 16 a 22, narra as terríveis sequelas para um povo submetido a um poder imperial. Grandemente angustiado, faminto por causa dos recursos apropriados, eles conhecem a agonia, a escuridão, a sombra da angústia, e serão lançados para a densa escuridão. E nós vimos as consequências, amados irmãos. E nesse contexto aqui, Jesus ele fala sobre o reino dos céus. Há um povo, há uma região que jazia em trevas e escuridão e sombra da morte. Jesus ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E há uma expressão aqui, a expressão daí em diante passou Jesus a pregar e a dizer. É interessante que João repetiu as mesmas palavras: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas quando João ele anuncia, ele está dentro de um contexto veterotestamentário, anunciando para a vinda do Messias como precursor. Mas quando Jesus ele anuncia, ele traz um novo tempo, um novo contexto, onde ele enfatiza o reino de Deus, que está próximo, que estava ali, chegado, e o povo deveria e poderia experimentá-lo, porque Jesus, em Cristo, nós experimentamos o reino dos céus. E é interessante, amados, que a palavra reino, basileia, ela é encontrada nos 5 grandes discursos de Jesus em Mateus. No primeiro discurso do capítulo 5, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 27, nós temos a lei do reino. No capítulo 10, do versículo 1 ao 42, nós temos a missão do reino. O terceiro discurso de Jesus, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus explica o significado do reino.
O quarto discurso do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 35, Jesus fala sobre a comunidade do reino. E no quinto discurso, no capítulo 24, do versículo 25 a 46, Jesus fala sobre o juízo do reino. O reino é central no evangelho de Mateus. E o reino, dentro de um contexto imperial romano, é confrontado pelo reino dos céus, onde os cidadãos do reino dos céus são levados à ética do reino, ao caráter do reino, a vivenciarem uma submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus, ele diz: não andeis ansiosos. Como resolver a ansiedade? No contexto, ele diz: olhai as aves dos céus, o lírio do campo. O Senhor sustenta as aves, o Senhor veste os lírios do campo, o Senhor governa, o Senhor é soberano sobre a terra, o Senhor é soberano sobre a sua vida, o Senhor é soberano sobre a sua casa. Buscai em primeiro lugar o reino, a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não viva ansioso, crê em Deus. Se você está dentro do reino dos céus, você é cuidado pelo o rei que governa esse reino dos céus. Agora, se você está dentro do reino terreno, você está sujeito ao governo e à imposição desse reino terreno, e você deve se render à cultura, à ética, à filosofia, à vida, o estilo de vida desse reino, tentando preencher o grande vazio da sua alma com as coisas desse reino. Mas se você está no reino dos céus, você é preenchido pelo rei. Você é preenchido pela soberania, o governo, o cuidado desse rei soberano, que é o Senhor. O evangelho do reino, ele deve ser prioritário. E ele é prioritário para o povo de Deus. E ao colocarmos em prática e não voltarmos o nosso coração para as coisas da vida, rejeitando o Senhor, rejeitando a lei, o testemunho do Senhor e buscando coisas ocultas, idolatrias, nós nos centramos em Deus. E passamos a viver uma saúde emocional, uma saúde espiritual, porque a falência foi resolvida e passamos a viver como filhos de Deus na terra. O seu problema é um problema com Deus. O nosso problema é um problema com Deus. E nós só resolvemos através da pessoa de Cristo Jesus. O reino de Deus nos ensina, amados irmãos, que nós somos falidos espiritualmente e precisamos de Cristo para resolvermos o problema com Deus. O reino dos céus nos ensina a nos arrependermos e nos moldarmos no caráter imposto pelo Senhor a nós, para vivermos a ética do reino. E o reino de Deus, o reino dos céus, ele deve ser prioridade em nossas vidas, ele deve ser central e nortear todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. No Senhor nós estamos seguros, no Senhor nós estamos amparados, no Senhor nós iremos para o céu. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, tenha misericórdia de nós quando escolhemos rejeitar o Senhor e optarmos pelo pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós quando rejeitamos a lei, a palavra do Senhor, e escolhemos o pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós quando escolhemos ídolos do nosso coração, ou nós mesmos como nosso ídolo, e não nos curvamos diante do Senhor. Deus, ao olhar para nós com essa misericórdia, nos transforme. Transforme o nosso coração, que é tendencioso à soberba, à altivez, à rebeldia contra o Senhor, que é tendencioso, ó Deus querido, a escolher caminhos tortuosos, a escolher, ó Deus,
satisfações neste mundo. Senhor, tenha misericórdia de nós e não permita vivermos como atores, como atrizes no teu reino, Senhor. Que nós venhamos nesta noite a viver uma real espiritualidade, uma real piedade, e não uma vida de farisaísmo, e não uma vida de teatro, Senhor. Mas que o nosso coração, ó Deus querido, se rasgue nesta noite em arrependimento, ó Deus, chorando diante do Senhor amargamente. Quando Pedro negou o Senhor, ele chorou amargamente. Que haja em nós também esse arrependimento, choro amargo por causa do pecado. Que ele não seja doce, Senhor, em nosso paladar. Mas, Deus querido, que o pecado não seja belo em nosso olhar. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja repulsa em nós àquilo que desagrada o Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, inserida nesse contexto de densas trevas, de escuridão e sombra da morte. Aqueles que vivem síndromes do pânico, ansiedade, depressão. Senhor, restaura com cura, ó Deus, nesses corações, ó Pai, em nome de Jesus. Resplandeça a tua luz, restaura, Senhor, o teu povo, o vigor do teu povo. Ó Deus, aqueles que estão abatidos na fé, que o Senhor venha revigorar pela tua graça, derrame um grande avivamento sobre a tua igreja nesse contexto de afastamento, onde não há o congraçamento dos santos. Ó Deus, somos privados, mas Deus nos sustenta e vem nos alimentar, nos fortalecer na fé. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, mas ó Espírito Santo, dá-nos perseverança. Sem o Senhor nós não conseguiremos. Dá-nos perseverança. Nós não somos, ó Deus, autossuficientes. Somos dependentes de Ti. Dá-nos perseverança, Deus. Dá-nos fé. Dá-nos, Senhor, avivamento, despertamento para o Senhor, em nome de Cristo Jesus.